O que eu precisei aprender para conseguir vender? Então, para conseguir vender, eu precisei aprender várias coisas. Primeiramente, como eu sou mais da área técnica, né, minha formação é em engenharia civil, eu sempre preciso entender mesmo como que funciona, qual que é a minha entrega, para realmente eu ter confiança nisso e conseguir apresentar isso para outra pessoa como solução, né? Então, dificilmente eu vou conseguir vender algo que eu não acredite ou que eu não use. Então, eu precisei, né, aprender isso para conseguir vender, né? Foi de forma natural, né? Hoje em dia eu tenho uma agência, então a gente entrega um serviço que eu sei que realmente a gente consegue entregar resultado. Então, para mim, acaba sendo uma forma mais natural ali na hora de fazer a call de vendas, né? Porque eu sei como funciona, né? Então eu entendo ali todo o funil, né? De por onde o nosso cliente vai passar para alcançar o resultado. Então isso me deixa bem mais tranquilo ali na hora de fazer a call de vendas, porque eu sei que é uma coisa verdadeira. Então isso funciona tanto para produto quanto para serviço, né? E por que vender é tão importante? Então, eu, por muitos anos, eu trabalhei como CLT, com obras, né? Minha formação em engenharia civil, e eu não, né, tinha essa habilidade de vendas. E eu fui desenvolver isso posteriormente, quando eu migrei para a área comercial, e acabei gostando bastante, né? Porque tem essa parte variável, essa parte que você ganha comissão, então, vender é bem interessante porque você acaba que encontra uma maneira de ser independente, porque a partir da hora que você consegue melhorar essa habilidade de vendas, você não depende mais de um emprego, de uma vaga, de um convite, alguma coisa nesse sentido, né? Então você consegue determinar ali, achar um mercado, né, que você vai atuar, desenvolver uma solução para esse mercado, ou um produto, né, um serviço ou um produto, e aí, né, você vai trabalhar essa questão de vendas para esse mercado. E como que eu era no início, né? No início, eu fazia muito apresentação, né? Então, minha call de vendas era mais no sentido de apresentação, né, do meu serviço. Atualmente eu vendo só serviço, eu ainda não tenho um produto. Porém, eu vi, né, que isso você converte, você fica eu estava com a taxa ali em torno de 10% aproximadamente, porém eu comecei a estudar outras habilidades melhor do que só a questão de apresentação técnica e tudo mais. Porque dessa forma você vai estar vendendo ali para pessoas que já estão prontas para comprar, né, que é um entorno ali de 10, 15%, né, do seu mercado, que são pessoas que já estão prontas para comprar, mas existem outras habilidades, né, por exemplo, o spin selling, onde você consegue aumentar a sua taxa de conversão, né, para 20, 30%, né, quando você deixa de só apresentar o seu produto ou serviço e começa a fazer perguntas certas, né, para o seu lead, né, para o seu cliente em potencial, né? Então, no início, eu fazia mais questão de apresentação do meu serviço, e agora eu tenho desenvolvido mais essa habilidade de fazer as perguntas certas, mais nessa área de spin selling, que é bem legal. E qual era a minha maior trava para vender? Então, a minha maior trava para vender era realmente ter segurança do que eu estava vendendo, né, como produto, como serviço, ver que realmente funciona para quando tiver numa call de vendas, né, apresentando, conversando com a pessoa, eu conseguir, né, apresentar os benefícios e ter uma segurança de que vai ser entregue algo valioso para essa pessoa. Então, eu acredito que essa é a minha maior trava, né, para conseguir vender, porque assim eu vejo no mercado muitas pessoas que às vezes nem conhecem muito bem o produto ou o serviço e conseguem ter um ótimo desempenho na venda, né? Eu creio que isso é uma habilidade a ser adquirida,
Porém, eu tenho essa certa trava, né, quando eu vou, se bem que eu nunca fiz isso, né, tentar vender algo que eu não conheço direito, um produto ou um serviço, mas eu preciso entender mesmo o que vai ser entregue para mim ter mais naturalidade ou mais segurança na hora da venda. E o que mudou na minha forma de vender, né? O que mudou na minha forma de vender atualmente, nesses últimos meses, é justamente deixar de ser uma venda no sentido de apresentação, né, do meu serviço e partir mais para uma área de realmente entender o contexto do meu cliente, né, do meu potencial cliente, fazer algumas perguntas certas, né, que realmente impacta ali no resultado que o meu cliente, que o meu potencial cliente tem atualmente, e sim apresentar, né, a minha solução. Então, mais naquele, né, numa estratégia ali de spin selling, onde a gente faz as perguntas de problema, implicação, solução, né, tem algumas perguntas próprias ali para a gente realmente, né, aumentar o nível de consciência do nosso potencial cliente e assim esse cliente enxergar, né, valor na nossa solução, certo? Sem você querer estar empurrando um produto ou empurrando uma solução, sem a pessoa ter uma visão, né, do valor, né, que você está entregando. E o que aprendi ouvindo os clientes, né? Então, hoje em dia, como eu já estou alguns meses nesse mercado que eu estou atualmente, eu comecei em setembro, né? Então tem aproximadamente, a gente está no mês 6, então tem aproximadamente 9 meses que eu estou com esse mercado atual, né? Que são brasileiros que moram nos Estados Unidos, então eu faço a captação de americanos para esses brasileiros. E eu aprendi muito, né? Então eu devo fazer em média ali de 5 a 10 calls por semana, né? Então eu converso com esses brasileiros, entendo o mercado, sei quais são as dificuldades, sei qual que é a realidade. Então se você acaba escutando bastante, aprendendo bastante, né? E desenvolve essa skill, né, durante a call para conseguir argumentar, né, conseguir mostrar soluções. Então essa parte de ouvir o seu cliente é bem interessante para realmente você conseguir entregar um produto ou um serviço específico, né, para esse cliente que realmente vai conseguir resolver o problema dele, certo? Porque vender é mais ouvir do que falar. Então, inicialmente, quando a gente está bem no começo, a gente quer falar muito, quer falar do nosso produto, do nosso serviço e deixa de ouvir, né? Então, essa habilidade de realmente escutar o seu cliente, ouvir, ela envolve confiança, então você tem que ter confiança, envolve conhecimento, né, de desenvolvimento pessoal. E isso aí não só nas vendas, não só ali quando você está com seu cliente, mas na vida em si, né? A habilidade de ouvir, ela acaba sendo bem importante, né? Justamente porque quando você ouve mais do que fala, você vai ter mais discernimento, vai saber conduzir melhor uma call, né? Vai saber realmente tocar nos pontos certos ali que o cliente precisa e automaticamente você vai conseguir passar mais credibilidade, mais valor no seu produto, no seu serviço, certo? E o que ainda estou aprendendo? Constante, a gente está aprendendo o tempo todo, então hoje em dia eu venho desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de vendas, né? E vendas, hoje eu faço call 1 a 1, né? Então a gente faz ali uma videochamada, geralmente dura ali em torno de 30, 50 minutos, onde inicialmente eu consigo entender o contexto da pessoa, depois eu falo um pouco sobre o nosso serviço, e aí a gente apresenta os planos para a pessoa, ver qual que faz sentido para ela. Então eu tento fazer uma venda, né, o que eles chamam ali de slow selling, né, é uma venda não tão agressiva, eu acho que faz mais parte do meu perfil. Talvez eu não tenha uma taxa de conversão tão boa como se eu fosse fazer uma venda mais agressiva. Porém, as pessoas que entram, né, na nossa agência são
pessoas mais sensatas, mais tranquilas, né? Normalmente a gente não tem tanto problema com clientes vendendo dessa forma, né? Porque a gente não está fazendo uma forçação de barra, não está querendo vender a qualquer custo para esse cliente, né? Então é isso que eu estou aprendendo no dia a dia, né? A partir da hora que você já tem um portfólio de clientes na sua agência, você pode começar a escolher o cliente que entra na sua agência, né? Sem querer vender para todo mundo, né? Então você vai definir ali o seu cliente ideal, certo? E qual foi o maior erro que eu cometi? Então, na verdade, eu não tenho um erro específico assim que realmente eu cometi. Na verdade, foram vários, né? Porque na verdade você erra várias vezes, né, para conseguir acertar uma, né? Então, o erro faz parte, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar também. Então, um erro ele faz parte da jornada para todo mundo. Isso aí já é bem unânime, né? Todo mundo que vai empreender na internet ou no mercado físico sempre vai errar no começo até você conseguir acertar. O que realmente faz uma venda acontecer? Então, para uma venda acontecer, o principal fator, pela minha experiência, é a questão da confiança, né? Então, quando a pessoa vê, se sente confortável, se sente confiante em você mesmo, né? Hoje, né, a minha venda é através de call, um a um. Então, o principal fator que eu vejo que hoje em dia é a questão da confiança, e é o que eu procuro cada vez mais passar, né? A confiança, a naturalidade. Há um tempo atrás, o fator principal era a questão da atenção, né? Então, principalmente no digital, né? Então, quem conseguia chamar mais a atenção conseguia vender mais. Hoje em dia, como já está bem popular, redes sociais, infoproduto, tráfego pago, então a atenção ela acabou aumentando demais esse fator de atenção, né? Então hoje em dia qualquer um consegue fazer anúncio, qualquer um consegue estar nas redes sociais. Então eu acho que deixou um pouco a questão da atenção e hoje em dia o novo petróleo, vamos dizer assim, né? O fator principal é a confiança. A atenção ela ainda é muito importante, porém a confiança é o que vende mais. Então não adianta nada você chamar muita atenção e quando você for fazer a venda, a pessoa, você pode até vender ali, né, por um curto período de tempo ali, mas você não vai ter um período longo no mercado se você não passar confiança, se você não entregar um bom produto, um bom serviço, né? Então, o que realmente faz uma venda acontecer hoje em dia para mim, né, pelo menos no meu mercado atual, com a agência, é a confiança. Esse é o principal fator. Que conselho eu daria para quem quer aprender a vender? Então, para quem quer aprender a vender, eu pelo menos vejo que o principal fator é você entender o que você vai vender, né? Se é um produto, se é um serviço, isso para mim é fundamental. Você realmente entender, ver que realmente funciona, né? Então, se você tem uma solução de serviço, por exemplo, que consegue ajudar outra pessoa, então a sua trava, a sua barreira ali para vender isso vai diminuir bastante, porque você sabe que consegue, que você tem a solução, que você tem um produto certo, que você tem um serviço certo. Então esse é o conselho que eu daria para mim mesmo, né, quando eu comecei ali, e de entender primeiro, né, a sua entrega, o seu serviço, para aí quando você for vender, você vai fazer isso de forma mais natural e mais tranquila. Beleza? Então, basicamente, esses eram os pontos que eu queria apresentar aqui, né, sobre esse tema que eu coloquei aqui logo no início, sobre vendas, né? Então, o que eu precisei aprender para conseguir vender. Vendas hoje em dia é uma arte, né? É uma área aqui da minha agência que eu venho desenvolvendo cada vez mais e eu sei que eu preciso melhorar muito mais. Eu conheço pessoas que têm taxa de conversão ali de 30% aproximadamente em call de vendas, porém sempre existe um balanço, né, entre conversão e o LTV, né? O LTV seria ali quanto tempo que esse cliente vai continuar com você ali
renovando mês a mês, né? Porque às vezes se você vender para qualquer um, né, sem ter um mínimo ali de qualificação desse cliente, provavelmente ele não vai ficar tanto tempo ali na sua agência. Pode ser que ele fique ali 15 dias, um mês e já saia, né? Então isso aí é um equilíbrio ali entre taxa de conversão, LTV. Então você tem que saber equilibrar o seu ticket, né? Quanto que você vai cobrar do cliente, porque às vezes você não pode cobrar tanto no começo e depois perder ali no LTV, né? Porque às vezes esse cliente vai sair, vai dar um churn ali. Então é uma arte, realmente. E eu acredito que não tem uma receita de bolo, né? Isso aí é específico para cada mercado. Você tem que encontrar o seu na prática e é uma jornada, é um aprendizado, beleza? Espero que eu tenha contribuído aqui de alguma forma com esse vídeo. Me ajuda aí, se gostaram do vídeo, deixa o seu curtir, deixa um comentário, que eu vou ajudar aí da melhor forma possível, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau!